hoje o programa Elite começa de forma diferente. Nós queremos agradecer a você, nosso telespectador, por nos receber na TH Mais Record. Mas o nosso agradecimento especial é para os nossos apresentadores, os verdadeiros protagonistas dos nossos quadros, aos doutores, terapeutas, mentores. Obrigada por fazer parte do programa Elite e compartilhar conosco a expertise de vocês. Até aqui chegamos, porque cada quadro tem feito diferença no programa Elite. Seja muito bem-vindo ao programa Elite. A casa é sua. Agora é com a gente. O programa Elite está no ar. Em oferecimento ao Instituto Renova. Gente bonita do meu Brasil, bem-vindo ao programa A Elite. Agora, pode-se dizer que já começou o ano, né? Porque dizem que o ano no Brasil começa depois do carnaval, tá mais que começado. Para mim ainda não tenho ainda essa postura de começar depois do carnaval. Dia 1º de janeiro tá a Carol trabalhando com força, mas com muito amor para vocês. Olha, gente, eu quero falar hoje de comunicação. Você já parou para pensar? Como a comunicação ela é importante. A forma que você fala, ela que comanda tudo. Eu costumo falar na minha casa que palavras são energias. Nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, da forma que falamos e com quem falamos. A comunicação transmite de forma direta e indiretamente o que a pessoa está sentindo ao ouvir e você ao falar. Então se comunique mais com a tua família, mas antes de falar, pensa no que você vai falar. Detalhe, nunca fale para ninguém aquilo que você não quer ouvir, é ou não é? E quando você for falar de amor, fala, mas é importante demonstrar também. Fale de você para você mesma. Palavra é energia, eu vou conseguir, eu vou passar, vai dar tudo certo, ainda que os seus olhos não vejam, mas acredita que vai dar certo. Palavras boas, nunca palavras ruins, nem para você, nem para os teus filhos, nunca, ainda que o cenário seja um caos, mas a palavra é energia, traz à existência aquilo que não existe. Meu filho ele está assim ainda, mas ele vai melhorar. A minha filha vai melhorar, ela vai ser uma grande mulher, ele vai ser um grande homem, meu marido vai mudar, ele vai arrumar um emprego, vai dar tudo certo, eu vou superar, vou ser curada, porque você chama à existência aquilo que não existe. O programa Elite começou com esse astral gostoso para você, já voltamos. Jundiaí Outdoor, gente, que sensação maravilhosa de você andar na cidade e ver a tua imagem lá. Jundiaí Outdoor proporciona para você, para a tua empresa, para a tua marca. Entre em contato com eles, pergunta como você e a tua marca pode ficar em evidência na cidade de Jundiaí. Jundiaí Outdoor para você. Soluções ao seu alcance para você. Não assiste sozinho não, gente. Chama a gente para assistir com você, porque essa mulher domina tudo. Doutora Alexandra, é com você. Obrigada, Carol. Quadro Soluções ao seu alcance traz aqui o doutor Alfredo Bozzi. Esse homem é um médico diferenciado, pois o seu coração é o coração de mãe. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Eu sou médico, trabalho com medicina do trabalho ocupacional. Antes de fazer medicina, cursei economia e estamos aí na luta aí para uma saúde melhor para a população. Doutor Alfredo, eu conheço uma conquista sua recentemente que repercutiu muito em São Paulo e, por que não, no Brasil. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre o doutor defende o SUS?
Claro que sim, doutora Alexandra. O SUS não é um favor do governo. O SUS não é caridade. O SUS é um direito da população. A saúde é um direito da população. É prevista desde a Constituição de 1988. E o SUS atende consulta, cirurgia, pré-natal, vacinas. 75% da população precisa do SUS, usa o SUS. Na verdade, 100%, porque tem, por exemplo, a vigilância sanitária. Você sentou no restaurante, está usando o SUS, né? E existe também estratégias do SUS que são fundamentais, como, por exemplo, saúde da família, onde você tem uma equipe, você tem o agente comunitário que visita as pessoas, faz aquele elo entre a comunidade e a UBS, né? Então, o SUS é fundamental, eu defendo o SUS. O SUS não é questão de opinião política para cá e para lá, é dignidade do cidadão. Exatamente, o SUS é um direito seu, meu, nosso. Continuando com o Dr. Alfredo, eu conheço uma conquista do Dr. Alfredo que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, precisamente no Butantan, que ficou conhecido em todo o Brasil. Ô, Dr. Alfredo, o que aconteceu com a UPA do Butantan, São Paulo? Doutora Alexandra, a UPA do Butantan, na verdade, UPA do Rio Pequeno, ela tinha sido planejada para atender 12 mil pessoas por mês. Estava atendendo mais de 20 mil. Imagine você chegar lá numa UPA com uma síndrome coronariana, com uma suspeita de AVC e demorar para ser atendido. Que perigo, né? E aí, nós percebemos, junto com o Conselho da UPA, que precisava de mais contratações. Fizemos uma campanha política de cidadania muito intensa, com pessoas de vários bairros da região do Butantã, da Jardim IP, Bonfilhole, São Remo. Fizemos uma manifestação com cartazes, panfletamos, conscientizamos e conseguimos as contratações. Uma semana depois da manifestação, para você ver como que o povo organizado consegue as coisas, senão o político não se mexe, né? Viu aí? Paulistano e cidadão de todo o Brasil. Povo organizado, político respeita. E aqui eu só quero agradecer o Dr. Alfredo por ter aceitado o meu convite, vindo até aqui trazer essas explicações emanadas de tanta riqueza para toda a população, inclusive quando muita gente acha que o SUS é um favor do governo. O SUS é um direito nosso. Obrigada, Dr. Alfredo e Carol, que você possa estar abrindo essas portas para a gente poder trazer esse tipo de informação de tanta importância que tem. Obrigado, audiência. E vamos lutar pelo SUS, vamos lutar pela saúde, vale a pena. Não é política, é dignidade. SUS é nosso. Obrigada, Carol! Agora, gente, ao momento daquela voz mansa, aquele sorriso de criança que sempre passa uma história motivadora para você e para a tua família. A gente já sabe de que eu tô falando, né? É isso aí, Lilian Barbeta, História de Elite, é com você. Obrigada, Carol. É uma história de um caminhoneiro. Era uma vez uma vela bem pequenininha que vivia numa janela alta, onde o vento soprava muito, muito forte. E a chuva batia sem piedade. Todos os dias a vela dizia: eu não consigo iluminar o mundo inteiro. Sou só uma chama fraca. Mesmo assim, ela permanecia acesa, lançando o seu brilho tímido na escuridão da noite. Um dia o viajante, cansado, ele passou pela casa e viu a luz tremulizando e, sem hesitar, entrou aquecendo naquela chama. A vela então percebeu que, embora ela fosse pequena, era suficiente para aquecer o coração e mostrar o caminho para quem estava perdido. Agora pense comigo, quantas vezes a gente se sente pequenininho, achando que o nosso esforço não fez nenhuma diferença? A vela precisava iluminar o céu inteiro, ela precisava ser luz naquele cantinho escuro. E foi exatamente isso que mudou a noite daquele viajante. Da mesma forma, cada um de nós tem a luz
dentro de si. Seja um sorriso, uma palavra amiga, um gesto de carinho. Não precisamos ser grandes para fazer o bem, basta acender nossa chama, mesmo que seja só por um instante. Quando a gente compartilha essa luz, ela se multiplica, ilumina os caminhos e que nem imaginávamos. Então eu te pergunto, para você que está em casa, qual é a sua vela hoje? Que luz que pode acender, mesmo que seja só por um minuto, para alguém que está passando por essa escuridão? Leve essa pergunta com você. Quem sabe amanhã você será luz para alguém que precisa encontrar. Somos únicos para Deus. Cada um de vocês, nós podemos brilhar, acender o caminho de alguém que está na escuridão. E você pode ser muito importante, alguém que está no seu lado precisando de um carinho, de uma luz, e você pode encaminhar ela lindamente, porque você é único para Deus, tá bom? Essa é uma reflexão que nós somos únicos e nós somos iluminados para Deus, tá bom? Um beijo para todo mundo e é com você, Carol. Aqui no Grupo Pavani, a gente segue as normas da ABNT. A altura mínima de janelas e sacadas devem ser de 1,10 m. Os ganchos de fixação devem ser instalados com distância máxima de 35 cm entre eles. A rede deve aguentar pelo menos 500 kg força por metro quadrado e ter malhas de no máximo 5 cm. E tem mais, a rede tem validade de 5 anos. Aqui a gente não faz o que dá. A gente faz o que é certo, porque segurança de verdade começa no detalhe e se completa com responsabilidade. Esse quadro é em oferecimento à linha de cosméticos Inocência Kids. A saúde sempre começa em casa, né, gente? Sabe por quê? Porque não existe nenhuma doença que não tenha começado dentro de casa. Como, Carol, através de emoções, ou através de um mau cuidado, ou através de alimentação, é ou não é? Ou até mesmo através de um convívio. E olha, para te ajudar, doutores Magnos, né? É com vocês, doutores. Saúde começa em casa. Obrigada, Carol. Ao usar o celular, o computador e muitas das vezes a televisão, a nossa postura é muito ruim. Ou seja, devido a ficar meio torto na hora de ver o celular, você pode afetar o pescoço, pode afetar a parte da coluna. E o que eu indico? Eu indico ter postura, né? Muitas das vezes tem profissionais que indicam sobre isso, mas a melhor forma é a gente ficar de olho nos nossos filhos em relação à postura e à tela, diminuir o tempo deles na tela e nós mesmos se auto-olhar em relação a isso. Por exemplo, se eu tiver num celular, se eu tiver no computador, ficar mais retinho. Se você tem já problema de coluna, usar aquelas cintas para colocar na coluna para ficar mais retinho, porque o principal lugar que afeta o nosso corpo é a parte da região lombar, né? Por isso, muitas das vezes, as pessoas têm dor nas costas e fica nessa necessidade e muitas das vezes não sabe porque ele está tendo dor nas costas. Muitas das vezes é uma coisa simples, é a postura dele. Aí fica uma dica de como você cuidar do seu corpo em relação ao celular. Agora nós vamos falar sobre saúde e começa em casa. O tempo é a melhor moeda para a nossa família. Tem muitas das vezes, nós quando chegamos do trabalho, né, temos que prestar atenção em várias coisas. Uma delas é a esposa, os filhos. E o que nós temos que fazer? Muitas das vezes nós temos que determinar um tempo para ficar com a esposa, né? Pelo menos uma vez por semana, dedicar a ela, levar ela para sair, levar ela para o cinema. Durante esse período que você se preparar para isso, você tem que tirar todas as coisas de fora, extras, e separar para você e ela. Ou seja, trabalho fica no trabalho, celular fica quieto. Vamos tirar o celular e vamos dedicar a conversar com ela, ter um tempo para ela e escutar a esposa, né? Isso é uma dica para os esposos, né? Agora, em relação ao filho também, dedicar um tempo para o filho, levar ele para sair, levar ele para passear. Os criançados ficam muito tempo de tela, eles estão ficando muito ansiosos, muitas das vezes tristes, depressivos, por causa do tempo em tela. Menos rua, mais em casa, menos fazer outras coisas, então nós temos que prestar atenção até nessa parte. Aí você reservaria um horário para o seu filho, aproveitaria fazer um lazer. Além disso, você presta atenção em todas as dicas, tudo que ele fala, como é que ele está indo. E a dica que eu dou,
Todo o tempo, ele é muito valioso para a sua família. Então, tire um horário para você e sua família e seus filhos principalmente. Tire um tempo de qualidade para a sua família. Obrigada, Carol. Em oferecimento ao Grupo Pavani, proteção, design e confiança em cada detalhe. Da caixa para a forja. Carol, o que é isso, Carol, da caixa para a forja? É aquele momento onde você se fechou. Você não acredita mais em você e você não sabe que caminho trilhar para prosperar? Pois é, a Paula Pur vai ensinar você a sair da caixa e vai forjar você ao sucesso. Paula Pur, é com você. Obrigada, Carol. Hoje eu recebo uma mulher que precisou amadurecer muito cedo. Aos 18 anos, a vida colocou responsabilidades que realmente mudou totalmente o seu caminho. Uma história que começa com perda, desafios, muito medo, mas que está sendo construída com muita coragem e trabalho. Jéssica, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui. Jéssica, aos 18 anos você perdeu o seu pai e você teve que assumir o negócio da família, que era a apicultura. Em que momento dessa história você percebeu e transformou os desafios em um início de uma história incrível? Bom, no início eu achava que era mais uma fase muito ligada à responsabilidade de ter que pagar o inventário com custo muito alto. Mas com o tempo as coisas foram mudando. Eu fui me especializar e acabei me encantando pela profissão. Então quando eu coloco o mel novamente na prateleira, eu sinto que algo dentro de mim muda. O que antes era obrigação, hoje é prazer, é um desejo de estar ali. Jéssica, agora você vai me contar, porque não é só da apicultura que você vive, você empreende de outras maneiras. Além da apicultura, você trabalha como secretária no ramo da beleza, começou a empreender no ramo da beleza e ainda é psicóloga. Nesse contexto todo, conta um pouquinho pra gente como que foi essa mistura de empreendedorismo e como que você conseguiu gerenciar tudo isso? O que me manteve firme foi realmente entender que eu precisava continuar. Parar não era uma opção. Bom, eu precisei amadurecer na fase mais difícil da minha vida, que foi quando meu pai faleceu. E nesse momento, eu precisei acreditar em mim e no meu sonho. Então, se você tem um sonho, eu diria para você, acredite no seu sonho e não espere que ninguém sonhe junto com você. E outro ponto muito importante que para mim assim foi primordial é cuidado com as opiniões. Porque no momento que você conta um projeto, fica esperando validação e não recebe, verdade, é muito fácil de se perder. É verdade. Então, tenha clareza do que você quer, do que você quer chegar, aonde você quer chegar. Obrigada. Eu que te agradeço, é uma honra enorme estar aqui, poder compartilhar a minha história e levar esse legado adiante. Agora eu quero falar com você, uma menina que está começando agora nessa vida. Assuma as suas responsabilidades. Vá em busca para se profissionalizar. Procurem profissionais da área que vai te orientar no caminho. Coloque em prática ações diárias. Nós estamos com você. É com você, Carol. Desvendando eu com o nosso querido Márcio Aurélio. Gente, olha, cada dica, né? Ele aparece, eu fico assim, ó, vidrada, pego cada dica, anoto, porque ele realmente é fera. É com você, querido. E aí, Carol? Eu sou o Márcio Aurélio, professor no CETEP, e hoje nós temos a alegria de receber nosso amigo e irmão, Jonatas dos Anjos, que é especialista aqui em nossa escola, em Firenze. Vamos falar sobre algo que todo mundo entende, que é trauma. Sim. A palavra trauma, ela é usada a partir da medicina, que quer dizer ferida ou quebradura, Sim. E que a psicanálise, a psicologia introjeta nas questões psíquicas. Mas existem adultos difíceis que demonstram nessas suas dificuldades traumas infantis? Márcio, adulto difícil não cai do céu. Provavelmente esse adulto difícil, ele foi forjado e normalmente essas experiências infantis transformam essas pessoas de fato em pessoas violentas, abusivas, pessoas
de difícil tato social, e isso tem tudo a ver com o que ela vivenciou nas suas experiências infantis. Basicamente, o que a gente pode pensar é que o vínculo é a maneira pela qual eu permito que o outro habite em mim, mas também a forma como eu me coloco para habitar no outro. A mente humana, o aparelho psíquico, ele sempre vai buscar retroceder a um momento em que você não conseguiu resolver, que você não conseguiu uma resolução, uma situação negativa que você não conseguiu produzir aprendizado e vai transformar num trauma. Eu gosto de fazer uma analogia, é como um disco de vinil que tem uma trilha e a agulha vai lendo essa trilha. O que seria o trauma é um risco na mente, um risco no aparelho psíquico, aonde você vai ouvir a música dizendo eu te amo, meu amor, e eu não posso. Quando o trauma é muito forte, é como se o risco fosse muito profundo e a trilha não pode progredir. Ou seja, você retorna à trilha anterior. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na vida é assim. Situações que nos afetam são oriundos de trauma. Mas quando o trauma é muito profundo, em vez de afetar, ele trava. Ele paralisa, você retrocede a linha anterior. E a única maneira de você conseguir prosseguir é se você pegar a agulha e erguer ela. Então a gente fica criando mecanismos para erguer a agulha. Só que você vai ter que erguer sempre, porque aquele risco permanece. O trauma pode ser compreendido como um risco no aparelho psíquico. Um risco na trilha da vida. Eu sou o professor Márcio Aurélio e você pode estudar psicanálise conosco aqui no CETEP e ser um psicanalista de excelência. Aguardo você aí, gente boa. Você já parou para pensar que toda fala comunica? Como eu falei lá no início, né? E a doutora Dani vai falar para você que é mãe. Como você vai se comunicar com o teu filho? Doutora Dani, é com você. Obrigada, Carol. Como pediatra, eu vejo todo dia a importância do tom de voz da mãe. Desde a barriga, o bebê recebe, através das palavras, as emoções, os pensamentos, os desejos que a mãe tem por ele. E isso faz parte fundamental de toda a formação do bebê. Desde o final do 6º mês, que o bebê já escuta e percebe os sons com muita nitidez. E como nós estamos falando sobre a importância das palavras, eu quero que você se conecte. Quais são os seus sentimentos como mãe? Você sabia que no Brasil existem mais de 40 dialetos indígenas, por exemplo? E que na língua indígena, Tchê é o mesmo que mamãe e tem o mesmo significado de a gente falar essa palavra? Essa palavra tão carinhosa quando a gente escuta mamãe. Então eu te pergunto, como é que você chama a sua mãe por aí? Mãe, mãe, ô mãe, ô Dona Mary, a minha eu chamo de Dona Mary, os meus filhos me chamam mãe. E você? Comenta aqui embaixo para mim e pensa o quanto as suas palavras, desde dentro da barriga, vão ser importantes para criar para o seu bebê uma experiência de aconchego, de desejo, ou às vezes até experiências mais dolorosas, mas que você, através do cuidar das suas palavras, pode traduzir para experiências melhores. Eu costumo dizer que nós não somos o que a vida fez conosco, mas nós somos as histórias que nós contamos sobre o que a vida fez conosco. Então conte histórias lindas com as suas palavras, coloque no seu tom de voz de mãe todo o amor e a expectativa, os desejos que você tem pelo seu bebê. Continua esse programa lindo por aí, Carol. Um beijo. Olha, vamos falar de sorriso de elite, gente. Eu acho que o sorriso, ele é uma segurança do ser humano, né? Quando a gente tem um sorriso bonito, é incrível, não tem como não reparar. Um bom sorriso, ele vende, viu, gente? É por isso que trouxemos aqui o quadro Sorriso de Elite. Mas claro, só pode falar de sorriso quem proporciona sorriso. Estamos aqui com o nosso querido doutor, apresentador, doutor Felipe Borba.
Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Carol. Acho que vai ser sensacional esse programa e falar de sorriso, falar de saúde bucal e como é importante isso na nossa vida hoje, não é mesmo? Está preparado, doutor? Sim. Esse quadro? A gente vai ter muita informação bacana, coisas interessantes, coisas de saúde, autoestima, e é isso que nós estamos precisando no dia a dia. Olha, nos bastidores, eu e o doutor, nós estávamos conversando algo muito interessante, que inclusive é a pauta de hoje. Falávamos de comunicação, como o dente ele comunica com o corpo. Eu sempre falo da área de cabelo, né? Que o cabelo ele comunica muito como está o estado emocional da pessoa. E o doutor estava falando para mim que o dente também é ou não é, doutor? Exato, Carol. Como é importante a gente ter um sorriso. A gente fala que o sorriso abre as portas. Sim. Né? Hoje nós vivemos um mundo de estética, mas também precisamos pensar na função, na nossa saúde geral. E tem um velho ditado, que a saúde começa pela boca, mas não é somente em alimentos, mas sim, a gente ter uma boa saúde oral, a gente vai ter uma boa saúde física. Olha só, doutor, o doutor também trabalha com a reposição dentária, que é prótese, a prótese Isso. dentária. Na verdade, Carol, eu sou especialista em mestre em implante e eu sou especialista em prótese dentária. Eu amo bastante essa parte de reabilitação. Bom, eu acho que o termo que ele usou é bem propício, reabilitação, porque você tá reabilitando não só os dentes, né? Exato. Doutor, tá reabilitando a vida, o bem-estar. Agora, essa reabilitação, quando a gente era criança, a gente via só idosos fazendo, sabe, reabilitação, né? E assim, qual a idade que pode estar fazendo e quando é necessário? Porque tem gente que faz por estética, eu não gosto mais dos meus dentes, é muito pequenininho, eu quero um dente grande. Como que é? Olha, Carol, nós temos, vamos dizer assim, duas situações diferentes. Algumas vezes as pessoas querem fazer somente por estética. Muitas vezes eu já tive pacientes aí com 32, 34 anos que são jovens, porém devido a uma depressão, devido ao mau cuidado da saúde bucal, foi necessário muitas vezes intervir e fazer uma reabilitação oral com os implantes dentários, né, que são pacientes jovens. Eu costumo dizer que a odontologia lá avançou bastante, existe muita modernidade, muita tecnologia, porém o melhor tratamento, pessoal, ainda é a prevenção. Sim. Então, a gente consegue sim tratar os dentes, mas a gente precisa prevenir. Olha, a gente já percebeu que ele vai vir com dicas para todas as idades, né? Doutor, ele vai trazer aqui também pessoas especialistas para conversar, né, doutor? Vai ser falar muito de legal. Todos os assuntos, tanto para você que é idoso, tanto para você que é mais jovem, para você que é criança. Se tem uma pessoa que você vai tirar todas as suas dúvidas, inclusive entra nas nossas redes sociais, já deixa a pergunta pro doutor que ele vai estar aqui respondendo para você, não é, doutor? É isso aí, gente. A gente promete entregar muita informação nesse quadro, muita informação verdadeira. Hoje, às vezes, a internet joga muita informação que talvez seja desnecessária. Então, assim, acompanhando a gente vai ficar pertinho de você. Você pode tirar todas as suas dúvidas aqui no programa Elite. E esse doutor, ele vai trazer muitas novidades para você, para o seu profissional. De elite para elite. Sorriso bonito de elite, quem vai proporcionar é ele. E quem vai captar é você. Doutor, por favor, dá tchau para nossos elites. Tchau, pessoal. Que vocês tenham um excelente final de semana, de muitos sorrisos, muita alegria e felicidade. Eu costumo também dizer uma coisa, Carol, que a gente precisa sorrir não somente para mostrar os dentes, a gente precisa sorrir com o coração. Um bom final de semana a todos. Não preciso falar mais nada, né? Tchau. Ah, gente, o programa Elite acabou. Rapidinho, né? Essa energia. A energia é sempre boa para você, sabe por quê? Como eu falei no início, a comunicação, ela transmite o que a gente tem aqui dentro. E eu aqui dentro tenho tudo de bom para dar para vocês. Sabe por quê? Porque eu estou no lugar onde você está me ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Mas eu tenho certeza que cada palavra que é dita nesse programa, cada posicionamento é um ato de amor que entra dentro da tua casa, em vários formatos. Formatos de pediatria, formatos de dicas, formatos de terapia, não importa. O importante é que cada energia, cada palavra, como eu havia falado, vai com uma energia. E a nossa energia são palavras em formato de amor que está aqui dentro para você. Sábado que vem tem mais, e não assiste sozinho, tá? Eu te espero. Tchau.